se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A história da luta dos índios. No coração da floresta amazônica, onde o sol mal atravessa a densa copa das árvores, um silêncio pesado pairava sobre a aldeia abandonada. Os ventos que costumavam trazer risos de crianças e cânticos rituais agora carregavam apenas sussurros inquietantes. Era como se a própria terra tivesse parado de respirar, aguardando algo terrível que ainda estava por vir. Ninguém sabia ao certo quando tudo começou, mas as histórias contadas pelos poucos sobreviventes falavam de uma força antiga despertada pelo desejo humano de conquista. Os primeiros sinais surgiram com os sonhos. Homens e mulheres da tribo relatavam visões perturbadoras durante a noite. Em seus sonhos, eles eram perseguidos por sombras sem forma que murmuravam palavras incompreensíveis. As vozes ecoavam em seus ouvidos mesmo depois de acordarem, deixando-os exaustos e assustados. Alguns tentaram ignorar, atribuindo os pesadelos ao cansaço ou à fome, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. Outras tribos vizinhas também começaram a relatar fenômenos estranhos, como animais que fugiam sem motivo aparente e rios que secavam repentinamente. A liderança tribal convocou reuniões urgentes para discutir o que fazer. Os mais velhos lembraram-se de lendas antigas sobre espíritos vingativos que habitavam as profundezas da floresta, entidades que puniam aqueles que desrespeitavam a natureza. No entanto, ninguém conseguia entender o que haviam feito para provocar tal ira. Os caçadores juravam que respeitavam os limites impostos pelas tradições, e os agricultores afirmavam plantar apenas o suficiente para sustentar suas famílias. Ainda assim, a escuridão parecia crescer a cada dia, envolvendo tudo em seu caminho. Uma noite, enquanto a lua brilhava fracamente no céu nublado, um grupo de guerreiros decidiu explorar as áreas mais remotas da floresta. Eles seguiram os sussurros que vinham do desconhecido, determinados a descobrir sua origem. O ar estava denso, quase palpável, e cada passo parecia ecoar como um trovão. Quando finalmente chegaram a uma clareira escondida, encontraram algo que jamais poderiam imaginar, um altar coberto de sangue seco e ossos humanos. Ao redor, marcas estranhas gravadas nas árvores pulsavam com uma luz sinistra. Os guerreiros voltaram correndo para a aldeia, mas já era tarde demais. Durante sua ausência, a escuridão havia tomado conta completamente. Crianças gritavam enquanto sombras dançavam nas paredes das cabanas, e os adultos tentavam em vão proteger suas famílias. Os xamãs realizaram rituais desesperados, invocando os espíritos ancestrais para ajudá-los, mas suas preces foram respondidas apenas com gargalhadas distorcidas. Parecia que até os deuses haviam abandonado aquela terra amaldiçoada. Nos dias seguintes, a aldeia foi reduzida a ruínas. Corpos sem vida jaziam espalhados pelo chão, seus rostos congelados em expressões de puro terror. Aqueles que sobreviveram fugiram para longe, carregando consigo cicatrizes invisíveis que nunca seriam curadas. Contudo, nem mesmo a distância ofereceu refúgio. As vozes continuaram a persegui-los, lembrando-os constantemente do horror que testemunharam. Muitos enlouqueceram, incapazes de suportar o peso do que viram. Anos se passaram, e a história daquela tribo tornou-se uma lenda entre os povos indígenas da região. Diziam que qualquer pessoa que ousasse entrar naquela parte da floresta seria consumida pela mesma escuridão que devorou os antigos moradores. Alguns aventureiros tentaram desafiar o destino, mas nenhum deles retornou para contar o que encontraram. Apenas os pássaros pareciam imunes ao mal, pois suas canções ainda podiam ser ouvidas nas manhãs, embora fossem melancólicas e vazias. Hoje, poucos se atrevem a mencionar o nome da tribo perdida. Aqueles que conhecem a história preferem mantê-la em segredo, temendo atrair a atenção das forças que ainda habitam a floresta. Mas, às vezes, em noites silenciosas, é possível ouvir os sussurros novamente. Eles vêm carregados pelo vento, prometendo vingança contra aqueles que ousarem perturbar o equilíbrio natural. Talvez seja apenas imaginação, ou talvez seja um aviso. A floresta, outrora vibrante e cheia de vida, parecia agora uma prisão para aqueles que ousavam permanecer. Os sobreviventes que fugiram da aldeia inicialmente pensaram que escapariam da maldição, mas logo perceberam que a escuridão os seguia. Não importava quão longe corressem, os sussurros sempre encontravam seu caminho até eles. À noite,
As vozes se tornavam mais altas, mais claras, como se estivessem dentro de suas cabeças. Um jovem guerreiro chamado Irauçu, cujo nome significava aquele que enfrenta o trovão, decidiu investigar o que havia acontecido. Ele era filho do cacique que liderava a tribo antes da tragédia e sentia que tinha uma dívida de honra com seu povo. Armado apenas com sua lança e sua coragem, ele partiu sozinho para a Floresta Proibida. Seus passos ecoavam pelo chão lamacento, e cada sombra parecia observá-lo com olhos invisíveis. Ao chegar à clareira do altar, Irauçu sentiu um frio intenso tomar conta de seu corpo. As marcas nas árvores pareciam piscar em sua direção, como se estivessem vivas. Ele tocou uma delas com a ponta dos dedos e sentiu uma dor lancinante percorrer seu braço. Uma voz profunda e gutural ecoou em sua mente: "Você não deveria estar aqui." Antes que pudesse reagir, as sombras ao seu redor começaram a se mover, formando figuras humanoides que o cercaram. Irauçu lutou bravamente, golpeando as sombras com sua lança, mas elas simplesmente se dissipavam e reapareciam em outro lugar. Ele percebeu que não poderia derrotá-las com força física. Então, lembrou-se das histórias que seu pai contava sobre os antigos espíritos guardiões da floresta. Segundo as lendas, eles só podiam ser aplacados com oferendas sinceras. Decidido, Irauçu tirou um colar sagrado que carregava no pescoço e o colocou sobre o altar, implorando por misericórdia. Por um momento, tudo ficou em silêncio. As sombras pararam de se mover, e as marcas nas árvores cessaram de pulsar. Irauçu sentiu que havia conseguido algo, mas sabia que aquilo não era o fim. A floresta estava ferida, e a escuridão era apenas um sintoma de algo muito maior. Ele jurou que descobriria a verdade, mesmo que isso custasse sua vida. Enquanto Irauçu tentava compreender o que havia despertado a ira da floresta, outros sobreviventes buscavam soluções desesperadas. Um grupo de xamãs de tribos vizinhas se reuniu em segredo para realizar um ritual proibido. Eles acreditavam que, ao invocar um espírito ancestral extremamente poderoso, poderiam banir a escuridão para sempre. No entanto, ninguém sabia ao certo qual seria o preço desse pacto. O ritual foi realizado em uma caverna escondida, longe de olhares curiosos. Os xamãs pintaram símbolos antigos nas paredes e acenderam fogueiras com ervas que exalavam uma fumaça densa e intoxicante. Eles cantavam em uma língua esquecida, suas vozes ecoando pelas pedras como trovões. Lentamente, uma figura começou a tomar forma no centro do círculo. Era uma mulher alta e magra, com cabelos que pareciam ser feitos de fumaça negra. A entidade apresentou-se como Yaraí, a guardiã das sombras. Ela disse aos xamãs que a escuridão que assolava a floresta era resultado de um equilíbrio rompido, causado pela ganância dos homens. Para restaurar a ordem, ela exigiu um sacrifício, a vida de alguém que ainda carregasse o sangue da tribo original. Os xamãs hesitaram, mas acabaram aceitando o acordo, convencidos de que era a única maneira de salvar seu povo. Quando Irauçu soube do pacto, ficou furioso. Ele confrontou os xamãs, acusando-os de traição. "Vocês estão dispostos a matar um inocente para salvar a si mesmos?" ele gritou. Mas os xamãs argumentaram que o sacrifício era necessário, que era melhor perder uma vida do que todo o seu povo. Irauçu sabia que não havia tempo para discutir, ele precisava encontrar uma maneira de impedir o ritual antes que fosse tarde demais. Irauçu correu de volta para a floresta, determinado a enfrentar Yaraí e impedir o sacrifício. Ele sabia que não poderia vencer a entidade com força bruta, então decidiu usar a sabedoria que aprenderá com seu pai. Reuniu ervas medicinais e objetos sagrados, criando uma poção que, segundo as lendas, poderia enfraquecer espíritos malignos. Armado com essa nova arma, ele se dirigiu à caverna onde o ritual estava prestes a começar. Ao chegar, viu os xamãs reunidos em torno de uma jovem amarrada ao chão. Ela era filha de um dos líderes da tribo original, escolhida como oferta para Yaraí. Irauçu não hesitou, ele lançou a poção contra a entidade, que rugiu de dor enquanto sua forma etérea tremeluzia. As sombras ao redor começaram a se dissipar, e a caverna foi iluminada por uma luz intensa. Yaraí, enfurecida, tentou atacar Irauçu, mas ele estava preparado. Usando sua lança, ele traçou símbolos no chão, criando uma barreira que a impedia de se aproximar. "Você não pode continuar punindo os inocentes", ele gritou.
Se há um culpado, sou eu. Deixe meu povo em paz. Surpreendentemente, a entidade parou. Ela olhou para Irauçu por um longo momento antes de desaparecer, levando consigo a escuridão que havia dominado a floresta. Os xamãs ficaram atônitos, mas Irauçu sabia que o preço de sua vitória seria alto. Ele sentiu uma dor profunda em seu peito, como se parte de sua alma tivesse sido arrancada. Mesmo assim, ele sorriu ao ver a jovem sendo libertada. A floresta estava em paz novamente, mas ele sabia que a luta contra as forças ocultas nunca terminaria completamente. Embora a escuridão tivesse sido expulsa, os sobreviventes sabiam que a floresta nunca mais seria a mesma. A memória do que aconteceu permaneceria viva em suas mentes, um lembrete constante do que poderia acontecer se o equilíbrio fosse rompido novamente. Irauçu tornou-se uma lenda, um herói que sacrificou parte de si mesmo para salvar seu povo. No entanto, ele nunca mais foi o mesmo. Passava seus dias vagando pela floresta, vigiando para garantir que a escuridão não retornasse. As tribos vizinhas começaram a contar histórias sobre o que havia acontecido, mas muitas delas eram distorcidas com o tempo. Algumas diziam que Irauçu havia se tornado um espírito guardião, enquanto outras afirmavam que ele fora consumido pela própria escuridão que combateu. Independentemente da versão, uma coisa era certa: a floresta ainda guardava segredos que ninguém ousava questionar. Hoje, aqueles que entram na floresta profunda às vezes relatam ver sombras dançando entre as árvores ou ouvir sussurros que parecem vir de outro mundo. Alguns dizem que essas são as almas dos que foram perdidos, enquanto outros acreditam que são os próprios espíritos da floresta, observando e esperando. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a luta dos índios contra as forças sombrias nunca será esquecida. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode